Os zumbis são uma das coisas mais assustadoras que eu consigo imaginar. Por mais que seja utópico pensar que zumbis possam existir um dia, existem alguns parasitas que possuem a capacidade de infectar animais em algumas situações bem específicas e controlar o corpo deles. Não é algo totalmente igual como o que a gente vê nos filmes, mas é algo que de fato existe. E reunindo todo o meu conhecimento zumbirístico, eu resolvi trazer esse vídeo aqui para falar principalmente do grandioso filme A Noite dos Mortos-Vivos de 1968. Fazendo um contexto histórico, falando sobre outras obras de zumbi e no final desse vídeo aqui tem um prêmio de consolação para quem gosta de literatura brasileira. Então, sem mais enrolação, vamos começar. A ideia dos zumbis surgiu a partir das crenças espirituais e nos rituais do voodoo haitiano. Bem, como eu ia dizendo, voodoo é pra Jacu. Diferentemente de como a gente vê o voodoo, uma maneira estereotipada, para os haitianos o voodoo fazia parte das crenças religiosas deles. Segundo essas crenças, o voodoo faz com que a pessoa morta volte à vida e procure vingança daquelas pessoas que possivelmente lhe fizeram mal. O primeiro filme a tratar sobre essa temática foi o filme White Zombie de 1932. E esse filme ele remete muito ao que era pregado pelas crenças haitianas, até porque o filme se passa ali no Haiti. Então esse filme ele bebe na fonte da gênese do zumbi, que é lá no Haiti. No entanto, existe um marco muito importante para os zumbis que a gente conhece atualmente, que é o filme A Noite dos Mortos-Vivos de 1968, que redefiniu todo esse subgênero do terror e o filme em si é um dos grandes clássicos da história do cinema. Vamos lá. Para começar, eu preciso dizer que na realidade eu nunca fui exatamente um fã de zumbi. Até pouco tempo atrás, meu conhecimento zumbi se restringia ao filme Madrugada dos Mortos do Zack Snyder, que é muito bom, ao livro O Caso de Charles Dexter Ward, do H.P. Lovecraft, os Edo Tensei, que tem lá em Naruto, que de certa forma também são zumbis, né? São mortos trazidos à vida, e acho que poderia parar por aí. Só que aí, alguns meses atrás, eu comecei a ler o livro maravilhoso do Érico Veríssimo, chamado Incidente em Antares, e resolvi, depois disso, ir atrás da gênese do zumbi, que é A Noite dos Mortos-Vivos, que apesar de ser um filme antigo, ser de 1968, ser preto e branco, eu fiquei muito satisfeito com o que vi. Achei um filme excelente. A premissa de A Noite dos Mortos-Vivos ela é bem simples. Os mortos voltam de volta à vida. Por quê? Bom, não existe uma explicação que seja correta do porquê esses mortos voltaram à vida. Lá para a metade do filme, é contado que uma sonda que foi enviada a Vênus está voltando e a radiação que essa sonda traz de Vênus possivelmente fez com que os zumbis, que ali se referiam a pessoas recém-mortas que ainda não tinham sido enterradas, estariam voltando à vida por causa dessa radiação. E bem, esses mortos, eles começam a surgir aos poucos, mas depois a gente vê que é como uma epidemia ou um surto. Dá para considerar epidemia e até o filme ele fala termos relacionados à epidemia porque é uma coisa que está acontecendo ali em todos os Estados Unidos. E apesar de ser algo muito grande, o filme ele não vai mostrar, por exemplo, como The Walking Dead, que aqui a gente vai focar num grupo de pessoas que está numa casa tentando sobreviver à Noite dos Mortos-Vivos. A primeira pessoa que vai aparecer aqui nesse filme é a Bárbara e o irmão dela. O irmão dela que acaba tendo o CPF cancelado depois de encontrar o primeiro zumbi. Então a Bárbara corre até uma casa e tenta se refugiar nessa casa. Pouco tempo depois, para um caminhão ali e chega um outro cara. Esse cara estava no caminhão, o caminhão estava acabando a gasolina, ele viu aquela casa também, decidiu refugiar-se nela. E esse cara é o Ben. E o Ben é o protagonista desse filme. Vale o destaque aqui porque a Bárbara ela viu o irmão dela sendo morto lá no cemitério e ela fica em estado de choque. E eu considero uma coisa possível de acontecer.
Imagine você em sua casa se do nada você visse mortos caminhando. Pô, é uma coisa que ela é tão fora do comum que eu entendo a Bárbara aqui no filme, ela ter ficado praticamente catatônica. Ela basicamente não faz quase mais nada no filme, ela fica só com uma carona de boba o resto do filme todo. Então, enquanto o Ben tá tentando fechar as entradas ali da casa, porque ele acredita fielmente que vai aparecer ajuda cedo ou tarde, a Bárbara ela fica deitada, fica sem fazer nada, sem falar nada. Mais adiante ali no filme, a gente vai entender que tinha um pessoal que também teve a mesma ideia de que os dois e se refugiou ali naquela casa. Só que diferente do Ben e da Bárbara, esses outros já estavam ali no porão. São dois casais, um casal de jovens e um casal de pessoas mais velhas que tem uma filha e essa filha ela tá passando muito mal. A gente vai ter um conflito entre o pai de família que tá com a filha doente e o Ben que quer só proteger a casa e esperar até outro dia para que o pessoal venha salvar ele. E esse conflito ele se intensifica porque o cara quer muito ficar no porão. Só que o Ben pensa assim, cara, se esses zumbis conseguirem entrar ali na casa, fatalmente eles vão conseguir entrar no porão e não vai ter outra saída, eles vão ter que encarar eles. Então, mesmo nessa parte que era para ser chata, ela acaba não se tornando chata, porque ela tem um certo desenvolvimento ali. E esse desenvolvimento vai estar relacionado a uma coisa que aparece em todos os filmes de zumbi do Romero futuramente, que é a famosa crítica social, que nesse filme aqui ela não é tão intensificada, porque o Romero ele tratou muito de críticas sociais, principalmente nos filmes posteriores. O Romero colocou um cara negro para ser o protagonista do filme dele. Era uma coisa que era não convencional nessa época. Depois, nos próximos filmes, ele vai colocar lá que os vivos eles começam a agir como mortos em algumas situações, né? Mortos no sentido entre aspas, mortos de espírito ou coisas assim. Mas nesse aqui não tem exatamente isso, mas essa crítica que houve aqui no primeiro filme por coincidência vai se repetir nos próximos intencionalmente. Bom, em dado momento ali do filme, o Ben consegue ligar a televisão que tem naquela casa. E quando ele liga aquela televisão, as notícias mostram que existem grupos de pessoas que estão lutando contra os zumbis e esses grupos eles ficam alojados em locais específicos ali nos Estados Unidos. E aí eles descobrem que um grupo está a mais ou menos 9 quilômetros de onde eles estão. E como o Ben chegou ali no caminhão que estava acabando a gasolina, ele resolve que o melhor plano que se tem é, de alguma maneira, colocar gasolina nesse caminhão e ir até esse ponto, e salvar todo mundo. E bem, como tinha um posto próximo a onde o Ben se refugiou, na casa onde eles se refugiaram, o Ben mais o casal de jovens resolvem ir até esse posto. Eles montam ali um plano rápido e vão até esse posto. Só que quando eles chegam lá, acaba que dá tudo errado, o carro explode, acaba levando junto o casal de jovens e o Ben fica cercado por zumbis. E aqui acontece duas coisas. Primeiro, que o Ben, que já tinha discutido com o pai de família antes, fica muito putaço com ele, porque quando ele foge e quando o Ben chega na casa, o cara não quer abrir a porta, porque os zumbis estão próximos ali, ele não quer abrir a porta porque tem medo de não dar tempo. E acaba que o Ben começa a chutar a porta, ele chuta a porta e consegue entrar, e quando ele entra dentro de casa, ele pega uma carabina velha e dá um tiro no peito do pai de família. Outro ponto que acontece aqui nessa cena, quando o casal de jovens vai dessa para melhor, é que eles explodem o carro e os restos deles se espalham. E ali tem mais ou menos 10 a 15 zumbis. E esses zumbis começam a pegar essas partes e começam a comer. E assim, apesar de ser um negócio preto e branco, é um negócio meio nojento, ele é um pouco assustador até, eu diria. Voltando aqui exatamente para a parte que o Ben dá um tiro no pai de família, vai acontecer aqui uma das coisas que, cara, eu gosto bastante. Eu acho que o final desse filme é maravilhoso, então eu vou botar aqui até um alerta de spoiler, porque aqui acontece, cara, aqui acontece duas coisas maravilhosas. Porque vamos lá, o Ben ele atira no pai de família e o pai de família meio que vai se arrastando
E lembra que eu falei que a filha dele estava bastante doente, estava acamada esse tempo todo aqui de filme. E ele vai se arrastando, vendo que vai morrer, ele acaba indo para o sótão, que é onde a filha está. Cara, quando esse cara chega lá, a filha dele, que recém morreu, como os recém-mortos, eles voltam à vida como zumbis, ela acaba terminando de executar o pai ali. E aí, não só o pai, porque a mãe acaba também descendo ao sótão e ela, como zumbi, acaba matando o pai e a mãe. E aí a confusão aqui só aumenta, né? Porque o Ben ele não conseguiu trancar a porta. Ele pensou primeiro em dar um tiro no pai de família em vez de trancar a porta. E eles não conseguem trancar a porta bem segura. Acaba que os zumbis começam a entrar dentro da casa e atacam Bárbara. Então Bárbara também vai de arrasta. De maneira que depois que a Bárbara se vai, acaba só o Ben naquela casa, que a porta central foi invadida por zumbis e que no sótão tem a menina zumbi e possivelmente o pai e a mãe da menina que foram mortos por ela, que vão virar zumbis. Então ele luta com a menina zumbi, tira ela do meio, até porque, como é dito no filme, os zumbis eles não têm tanta força assim. E ele vai pro sótão. E quando ele chega lá no sótão, ele, como é que eu posso falar isso de uma maneira light? Atinge a cabeça dos zumbis com projéteis. Assim sendo, a gente vai encaminhar ali para os 2 minutos finais de filme, porque o Ben ele fica lá no sótão e de fato ele fica seguro até a manhã seguinte. E na manhã seguinte, um grupo de pessoas armadas começam a chegar ali eliminando os zumbis, porque os zumbis precisam ser todos eliminados, né? E aí tem o segundo final, digamos assim, desse filme, porque o Ben ele vai ser resgatado ali, os zumbis acabam sendo mortos, só que ele fica meio que escondido vendo quem é que tá chegando, porque ele não sabe, pode ser zumbi. E aí, de fora da casa, os atiradores que estão acabando com o zumbi vê ele, acha que ele é um zumbi e atira nele e ele acaba morrendo. Terminando assim o filme sem nenhum sobrevivente. Todos que tentaram sobreviver acabaram morrendo. Acho que até por isso esse filme se tornou um clássico do terror e possivelmente um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. A Noite dos Mortos-Vivos, como eu já falei, é um clássico absoluto e basicamente ele influenciou todos os filmes ali de zumbi que vieram posteriormente. Então, todos os filmes do Romero que tem mortos no título, os remakes dos filmes do Romero, os filmes de Resident Evil, os jogos de Resident Evil e possivelmente até o The Last of Us, né? Tudo isso aí surgiu por causa do Romero, porque lá em 68 ele lançou esse filme de zumbi. Agora, eu queria aqui fazer um acréscimo, que aí se você não quiser assistir, não precisa. Como eu falei lá no começo desse vídeo, o que me inspirou a fazer esse vídeo foi o livro que eu li de Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. E assim, eu acho praticamente impossível que o Érico Veríssimo ele não tenha visto nada do Romero na hora que ele foi escrever esse livro. Tem bastante coisas no livro que são diferentes da concepção de zumbi que a gente tem. Por exemplo, os zumbis aqui do Érico Veríssimo, eles não têm reflexo. Eles são uma pegada meio vampiresca, eles não produzem reflexo nem sombra. Então, por exemplo, lá em Antares, quando quiseram provar que os zumbis existiram, para pessoas de fora, não tinha como, porque eles não puderam tirar fotos, só tinha os testemunhos daquelas pessoas. E uma coisa que Incidente em Antares tem bastante, que em várias obras de zumbis se proliferou, é a questão da crítica social. Incidente em Antares, ele é basicamente um livro de política, ele trata bastante da política brasileira ali, principalmente de 1930 a 1964, o livro ele se passa em 1963, a parte principal do incidente é 1963, que é um ano antes do início da ditadura. Mas o livro ele conta muito a história política do Brasil até chegar ao período da ditadura, passando pela visão que a gente tem em Antares. E o incidente em Antares ele só vai revelar ali que as pessoas de Antares é que são os mortos, porque eles se vestem de uma coisa que eles não são. E quando os mortos de Antares eles voltam de volta à vida, eles não querem carne. Eles querem ser enterrados, porque eles não foram enterrados porque estava havendo uma greve por parte dos sindicalistas ali da cidade. E aí esses mortos eles resolvem tirar tudo a limpo. Então eles falam todos os podres dos habitantes ali de Antares. Então, de maneira geral, o incidente em Antares, apesar de beber muito da fonte que eu acredito ser do Romero,
ele não tem tantas coisas em comuns. Ele é mais um livro para mostrar como os vivos estão mortos do que necessariamente um livro que mostra os mortos atacando os vivos. Mas é uma excelente leitura. Principalmente para quem gosta de história do Brasil ali, ó. Quem lê esse livro vai se deparar com uma excelente história, vai se deparar com uma excelente história do Brasil e, cara, vale muito a pena. Mas se você chegou até aqui, eu peço para você que comente o que você acha aí dos zumbis, deixe a sua opinião, curta esse vídeo, se inscreva no canal, veja esses outros vídeos que estão aparecendo na tela e até a próxima.